Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Iris e esse é o Baú Calypso em mais uma live. Toda semana a gente tem live aqui. E hoje é um dia muito especial. Quero começar já dando boa noite para o pessoal que está ao vivo aqui. Tá tudo ok, gente? O áudio, a imagem, o chat também. Vamos lá. Giane Gessiara de Silva. Olá, Marquinhos Santos, boa noite. Dalila Portilla, boa noite. Giane, Beis da Joelma. Leonardo Gentil, quem mais? Sinergia está aqui ao vivo comentando também. Jair Lucas, de Petrolina. Eduardo França, Ingrid Maiara. Vamos dar uma boa noite, pessoal. O áudio está um pouco distorcido, eu vou ver o que dá para fazer aqui. Mas vamos começar. Boa noite, Ramon. Boa noite, Wellington Cruz. Shirley, Edson, Miguel de Souza. Boa noite, pessoal. Davidson Oliveira. Vamos chegando, vamos compartilhar nos grupos, compartilhar nas páginas. Esse é um momento muito especial. Eu digo assim, tem fãs que se reúnem para criar página, canal no YouTube, mutirões de votação, de pedido de música, vários tipos de fãs, né? Que se dedicam a Joelma. Mas tem um grupo de fãs que dedicam academicamente e cientificamente também. É um pessoal que fez um artigo, pesquisas acadêmicas sobre Joelma e formaram um banco de dados sobre Joelma. É o Cinesia Joelma. Já a gente vai bater papo com eles, tá? Eu quero primeiro falar sobre o canal. Se inscreva se você não é inscrito. Veja nossos conteúdos. A gente tem uma série original chamada A Era Calypso, que fala da trajetória do ritmo. A gente tem a cobertura completa do DVD de 25 anos da Joelma. A gente tem também um No Bate-Papo e em breve mais novidades. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ramon Souza, Miguel, Leonardo, Raí. Vamos divulgando. Roque Alberto está aqui com a gente também. O Heitor Mais, William Moreira. Canal Diniz está aqui também. O Eduardo França, Heitor Maia. Vamos começando. Vamos bater um papo agora com eles? Eles estão aguardando a gente aqui. Acho que resolvi o negócio do microfone. Ao vivo, gente, é assim mesmo. Tanto é que se acontecer algum erro, já peço desculpa. Vamos começar conversando com eles, porque aí a gente vai entender tudo o que é o Cinesia Joelma, tá bom? Vamos lá. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Baú Calypso. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, ao convite. É muito importante o que a gente está fazendo e muito importante mais ainda a pesquisa de vocês. E eu gostaria de saber de onde vocês são, o curso e a universidade. Vamos começar com o Matheus Lago, que tem a pesquisa com o seguinte título: Cinesia Joelma, trajetórias e corporeidade da expoente do movimento calypso brasileiro. Matheus, de onde você fala e o seu curso e a universidade? Oi, gente, boa noite. Eu sou de Miguel Calmon, aqui na Bahia, né? Mas atualmente eu moro em São Francisco do Conde. Estudo na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, aqui no Campo dos Malês, que fica aqui em São Francisco do Conde. Eu estou no curso de Ciências Sociais, na licenciatura plena em Ciências Sociais, mas já tenho graduação no bacharelado interdisciplinar em Humanidades. Vamos para o seu xará, Matheus Santos. O título do trabalho dele é Joelma é Cultura. Reflexões sobre o impacto da música brega na cultura brasileira nos anos 2000, visto de uma maneira sociológica. Matheus, de onde você é? Seu curso, universidade? Boa noite, gente. Eu sou o Matheus Santos, eu sou de Ribeirão do Largo. Atualmente eu moro em Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Faço o curso de Ciências Sociais na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB.
Estou no meu terceiro semestre e agradeço pelo convite daqui do Cinesia de fazer parte do projeto. Bacana. Agora vamos para o Marcos Antônio. Marcos Antônio, que o título do trabalho dele é Isso e Muito Mais Você Só Vai Encontrar no Pará, os aspectos culturais presentes nas músicas da cantora Joelma. Oi, Marcos, de onde você fala, seu curso e universidade? Olá, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o espaço, né, do canal Baú Calypso, já acompanho há algum tempo. Como tu disse, estou fazendo a pesquisa em relação a Joelma, no curso de Ciências Sociais. Eu faço na capital do Piauí, né, em Teresina, na Universidade Federal do Piauí. Legal. O Arthur Almeida, ele faz um estudo sobre a banda Calypso em Angola, um olhar sobre as relações afro-brasileiras. Oi, Arthur, de onde você fala, da sua universidade, seu curso também? Olá, boa noite, né? Eu sou Arthur Almeida, como foi dito. E, é claro, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade, por esse espaço de estar nos aceitando para fazer esse diálogo, né? Sobre a nossa cantora muito querida. Então, né? Sou Arthur, estudei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, estudei Letras, né, onde atualmente onde eu desenvolvo pesquisa na área de literatura, né? Mas eu tenho esse meu projeto da Joelma com uma pesquisa à parte, onde eu estudo música, estudo também a relação do DVD em Angola, né? Sou aqui de Itaboraí e muito obrigado, é isso. Eu que agradeço. Matheus Lago, vamos conversar um pouquinho sobre como que surgiu o projeto e se teve alguma apresentação, alguma exposição anterior da live e se tem alguma coisa agendada posteriormente. Como que está o projeto? Bom, o projeto ele nasce a partir da minha proposta de projeto acadêmico, né? De pré-projeto, na verdade. Eu ingressei na universidade no segundo semestre de 2017 e instantaneamente a minha preocupação era trabalhar com algo que me desse prazer, né? Porque a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta no ambiente universitário e a minha maior preocupação era, de fato, fazer algo que eu gostasse, né? Então, eu confesso que, no primeiro momento, eu fiquei com muito receio porque, assim, é um tema incomum, né? Mas conversei com alguns amigos, com as pessoas que me conhecem e achamos, né, juntos, que seria de fato uma proposta inovadora, principalmente aqui nesse território em que atualmente eu moro, né, e principalmente dentro da Unilab, que tem um caráter político muito diferente da maioria das universidades brasileiras, né. Então, o coletivo Cinesia Joelma, né, atualmente está classificado dessa forma, tem essa definição de coletivo, mas ele nasce nessa perspectiva de ser um projeto com o propósito de ressignificar e proporcionar uma maior valorização ao conceito artístico e cultural, né, desempenhado pela cantora Joelma. Então, a partir do meu trabalho, eu busquei parcerias, né, com outros estudantes, pesquisadores, que também já fizeram trabalhos ou estão fazendo trabalhos sobre a temática, no intuito de que somássemos forças, né, suficiente para que a gente conseguisse, de fato, ter uma notoriedade nacional, por assim dizer. Nesse processo formativo do projeto Cinesia Joelma, algumas atividades, algumas ações foram realizadas com muita, digamos assim, com um saldo muito positivo. Logo nos primeiros meses de projeto, eu consegui apresentar a proposta dentro de 2 grupos de pesquisa e extensão, aos quais eu sou vinculado dentro da Unilab, aqui no campus dos Malês, que é o Andanças e o Niemba. São 2 grupos que apoiam veementemente a proposta do trabalho. E posteriormente, dentro de uma disciplina do quadro de disciplinas obrigatórias, ou melhor dizendo, disciplinas optativas, eu consegui uma apresentação exclusiva do projeto, que foi na primeira mostra de arte diáspora negra, né? E aí eu costumo dar títulos, né, para todas as apresentações do Cinesia Joelma,
E essa primeira aparição pública, digamos assim, do projeto foi nesse evento. E aí eu junto com a equipe na época, a gente achou por bem dar o título de O Carimbó da Paraense Joelma. Então nessa exposição a gente falou muito sobre as performances de carimbó da cantora, bolamos ali uma exposição de figurinos, né, por meio de fotos da Joelma com os figurinos de carimbó, e fiz uma apresentação, a comunicação oral no auditório da universidade, né? Então a gente foi seguindo aí uma série de ações, né? Ações dentro de eventos acadêmicos da própria Unilab, né? Eu submeti a proposta e que bom que a proposta era aceita e as apresentações eram realizadas dentro dos eventos acadêmicos. Em agosto passado, de 2019, digamos que tenha sido o baluarte mesmo do coletivo Cinesia Joelma enquanto proposta acadêmica, que foi a defesa do meu artigo, né, que você citou há pouco, o Cinesia Joelma, Trajetórias e Corporeidade da Expoente do Movimento Calypso Brasileiro. Eu defendi no dia 23 de agosto, dentro da própria Unilab, e em setembro ou agosto, não me recordo muito bem a data, eu submeti a proposta do trabalho para a Semana Universitária de 2019 da Unilab. Então, mais uma vez, a gente apresentou o trabalho dentro do ambiente universitário e estávamos aí temos na verdade, melhor dizendo, o projeto do primeiro seminário Perspectivas Entrecruzadas sobre a Joelma e o Calypso Brasileiro, que seria realizado em dezembro. A gente precisou adiar por conta de alguns problemas internos. Colocamos uma nova data, duas novas datas no caso, para março, que era o 25 e 26 de março, e acabamos tendo que adiar por conta da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Entendi. Você falou em 2019 que seria um ano assim que as coisas aconteceram, mas eu gostaria de saber quando o projeto começou, em 2019 ele chegou a acontecer, está acontecendo, quando o ano que começou, como que foi, e de cada um, quanto tempo mais ou menos cada pesquisa demorou. Então, eu vou perguntar para o Matheus primeiro, desde quando surgiu de fato, lá da sua ideia até colocar em prática e até chegar no ano de 2019, e aí eu vou perguntar separadamente para cada um quanto tempo demorou mais ou menos a pesquisa e chegar até agora. Tá, então é o seguinte, como eu disse na minha primeira abordagem, eu entrei na universidade em meados de agosto de 2017, né? Então, o projeto, de fato, ele foi construído nas primeiras semanas de dezembro, ou melhor dizendo, de novembro, né? As primeiras semanas de novembro. Em dezembro, no início de dezembro, eu registrei a patente do coletivo Cinesia Joelma como, digamos que, um banco de dados, né, referentes a pesquisas relacionadas à Joelma. Então, a gente teve esse processo aí entre novembro e dezembro de construção inicial do Cinesia Joelma. Entendi. Matheus Santos, quanto tempo, quando você entrou no Cinesia, como que foi o convite e quanto tempo mais ou menos demorou a sua pesquisa? Assim, a minha pesquisa começou antes de eu entrar no coletivo, porque assim, eu fui no show da Joelma no ano passado, em Livramento aqui, e na semana do show eu decidi fazer uma pesquisa sobre a Joelma. Na semana do show eu decidi, coloquei na cabeça, e aí comecei, porque assim, a gente como fã, a gente já tem uma certa facilidade em lidar com as coisas dela. Então a gente, como é que eu vou dizer? Eu já tinha como montar essa pesquisa na minha cabeça, eu não tinha nada escrito, mas eu tinha na minha cabeça como seria. Aí eu já tinha uma certa ajuda de um professor, tive contato com a própria Joelma, falei da pesquisa, ela falou que queria que eu entregasse para ela quando estivesse pronto e tudo mais. E aí montei esse artigo mais ou menos de junho a, colocar assim, agosto. Eu lembro que eu apresentei o meu artigo na Semana de Ciências Sociais da UESP,
que foi a minha primeira apresentação do artigo, e aí na semana o Matheus entrou em contato comigo para falar sobre o projeto, porque existiam outras pesquisas, e aí eu entrei no coletivo mais ou menos em setembro, acho que foi setembro, outubro, coisa assim. E aí, desde então a pesquisa não parou, só que aí agora entrou como, vou dizer assim, como um foco de se tornar o meu TCC, porque antes era só um artigozinho pequeno, mas meu professor gostou tanto, o meu professor gostou tanto que ele já meio que me abraçou como orientando dele no segundo semestre, que foi quando eu estava fazendo o artigo. Entendi. Marcos, e você, como que foi esse primeiro contato com cinesia? A sua pesquisa, quando você começou, se você já apresentou ela também individualmente? Me conta um pouco sobre. Tá bem. Eu estou no Cinesia desde o início. Na verdade, foi quando eu entrei em contato com o Matheus, né? Essa história, eu sempre vou repetir ela. Estava numa disciplina de história regional, né? E era uma aula com muitos debates. E a gente começou a discutir um pouco sobre representatividade artística, né? Foi mencionado o caso do Luiz Gonzaga, né? Um cantor que cantou todas as dores e as alegrias de ser nordestino, né? Então, eu consegui linkar com a imagem de Joelma, obviamente, por conhecer o trabalho dela. E a partir disso, eu fui percebendo essas possibilidades. Eu falei, cara, eu acho que dá certo, né? Dá para empreender uma pesquisa nesse sentido. E nisso eu comecei a conversar com minha professora, né? E fui recebendo esse incentivo, até que eu decidi compartilhar um vídeo, né? Estava nessa pegada de falar esses conceitos culturais da Joelma, num grupo de Facebook, e aí o Matheus respondeu, e aí a gente começou a conversar, e ele me apresentou o projeto praticamente pronto, né? Com um convite, assim, muito importante para mim. E quando eu aceitei, né, a gente começou a cuidar mais da parte institucional, né? De realmente correr atrás, de achar mais pesquisadores, de fazer um site, de falar quais eram os objetivos do coletivo. E a partir disso, né, depois quando as coisas foram ficando mais, como é que eu posso dizer, estruturadas, né, aí eu comecei a pensar numa pesquisa, né, porque como o Arthur mencionou, esse projeto para mim também ele é paralelo, né, vou fazer uma pesquisa na área da ciência política, sobre democracia, mas também tenho interesse em analisar a música paraense. Então, o projeto ele ainda está acontecendo, né, o artigo não está pronto, e a gente está aí fazendo ensaio, né? E aqui e acolá conversando com mais pessoas e achando mais referências para, enfim, conseguir finalizar. Bacana, Marcos. O seu ainda está em desenvolvimento, então, mas isso já é muito válido. Arthur Almeida, enfim, vamos lá. Quando você entrou no grupo, como foi sua pesquisa? Quanto tempo você levou? Me conta um pouco. Desculpa. Foi tudo ao mesmo tempo. Porque eu entrei no Cinesia, fui convidado pelo Matheus para entrar no Cinesia em janeiro de 2019, né? E foi o mês que eu tinha apresentado meu trabalho sobre o DVD da banda Calypso em Angola, né? Esse trabalho foi um trabalho que eu fiz bem rápido, porque nós já temos aqui como perfil, como característica na nossa universidade, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, de fazer estudos sobre diversidade, né? Diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade sexual e também de diversidade étnica. Então, né, eu estava numa disciplina de educação, onde nós temos que alinhar, né, como eu falei, fiz letras, alinhar questões gramaticais, questões culturais, né, com outros gêneros literários, mas também música, filmes e por aí vai. Então, para encerrar, né, aquela disciplina, um trabalho para encerrar aquela disciplina, eu juntando lá com o CRE, vendo aquele DVD, né, maravilhoso, estava ouvindo muito, né, aquele DVD, quem é fã da Djalma sabe que a gente passa por um período em que a gente ouve mais um álbum e esquece um pouco dos outros, depois muda tudo de novo, é uma roda gigante eterna. Então eu estava ouvindo muito esse álbum do DVD Angola, eu falei, nossa, por que não apresentar no meu trabalho, na minha disciplina de educação? E juntei, já tinha lá algumas bases sobre algumas questões sobre a relação afro-brasileira que eu já vinha desenvolvendo,
juntei um pouco da música, que eu estudo um pouco pela questão, né, da poesia na minha área, juntei, fiz um trabalho, veio o meu DVD, apresentei lá para a turma, fiz as relações com as músicas, com o figurino, com o palco, apresentei, foi bem rápido, foi em janeiro, e logo depois veio esse presente aí que foi entrar no Cinesi, onde tem pessoas que estudam e levam a sério esse gênero musical e essa cantora, né, de multifacetada que nós temos, que é a Joelma. Entendi, Arthur. Vou manter com você e quero sair um pouquinho desse mundo acadêmico. Você até introduziu que seu primeiro contato foi ali com o DVD da Angola, né? Eu queria saber de cada um, e aí a gente volta, Arthur, começando pelo Arthur. Foi esse o seu primeiro contato com a Joelma? Foi com esse DVD? Foi no ano de 2013? Não sei que ano foi lançado. Ah, não. Bem, a minha relação com a Joelma é uma relação bem antiga, né? Começou em 2005, né? Quando eu tinha 9 anos. E, né, a gente sabe que ainda não tinha Lady Gaga, ainda não tinha a Beyoncé, então a gente busca como referência, né? Uma pessoa como Joelma instintivamente, né? É o que a gente pensa. Então, né, eu comecei a escutar a Joelma em 2005, né? Antes ainda assim, na hora do lançamento do volume 8, né? Então, realmente foi entrar no curso de letras e poder juntar as coisas, Entendi. né? Vou juntar as coisas. E é claro que o DVD foi escolhido por essa questão, né, cultural, mas também meu trabalho é não restringir a Joelma aos aspectos culturais brasileiros, né? Porque, por exemplo, eu posso falar que meu trabalho oficial, né, como um formado em letras, é literatura portuguesa, né? E na literatura portuguesa também faço paralelos, faço comparações com outras literaturas. E é o que eu também busco, né, com a Joelma. Às vezes trabalhar uma música que fala sobre o amor, que fala sobre um relacionamento, comparar com uma outra música, às vezes até de um outro país, para que a Joelma ela deixe de ser apenas nesse caráter brasileiro, mas também de um caráter universal, né? Por isso que eu falo que meu trabalho é muito diferente dos meus colegas, né? Por essa perspectiva cultural e foge um pouco do biográfico, né? O que é claro que fica muito interessante, né? Juntando tudo, né? Junta essa bagunça toda. É o perfil da Joelma também, E então não a deixa gente... de ser, não deixa de ser biográfico também, né? Porque tudo faz Exatamente, parte, a trajetória. isso. Então, com um pouco de cada, a gente junta, faz uma aquarela maravilhosa e no final tá tudo certo. Marcos, vamos saindo ainda desse. A gente vai introduzir ainda, mas rapidamente, assim, como você conheceu a Joelma? Como foi seu primeiro contato? Marcos, agora está ouvindo? Acho que sim, né? Com a Joelma, a minha relação com a Joelma começou muito cedo também, né? Eu tinha 5 anos de idade, foi em 2003, e foi o primeiro contato com o DVD de São Paulo, né? E eu me encantei, acredito, pela diferença, né? Eu estava assistindo vários DVDs de shows de forró e achei Calypso muito diferente, né? As roupas, o próprio ritmo. Então, eu fui bem estimulado na minha família, né? Porque minha irmã também é fã. E aí, desde então, eu tenho me apaixonado pelo ritmo, né, o brega em si, né, tudo que faz referência ao ritmo calypso eu tenho ouvido e consumido. Entendi. E Matheus Santos, e você? Qual foi seu primeiro contato com a Joelma? Como você conheceu? O meu primeiro contato com a Joelma, eu tinha. É engraçado porque é uma das poucas coisas que eu lembro claramente na minha infância. Eu tinha 5 anos, meus pais eram donos de um restaurante aqui, e eu lembro que tinha sempre aqueles carros de som que ficavam na porta do restaurante tocando música, e na época a Calypso tinha estourado com Cavalo Manco e tudo. E aí tinha um CD que tinha Vendaval. Foi a primeira música que eu ouvi da Joelma, que foi Vendaval. E eu lembro que, assim, eu sempre gostei muito. Sempre foi uma coisa minha, de gostar muito de cantoras, mulheres e tal. Eu era muito fã da Ivete, do Ruge e tal.
Mas com a Joelma foi uma coisa muito especial, porque eu lembro que eu não conseguia parar de ouvir, era direto, 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 direto. Eu lembro que na época meus pais compraram um DVD, eu brigava para que comprasse o DVD da Calypso, que ainda não tinha lançado na Amazônia, era o de São Paulo, e eu assistia. E desde pequeno era aquela coisa, tipo assim, eu lembro que sempre que podia encaixar Joelma em alguma coisa, eu queria encaixar. Se tinha algum trabalho na escola que era tema livre, a gente tinha que encaixar Joelma. Se tinha alguma coisa de música, era Joelma, tudo. E aí, com o tempo, a gente vê que não é uma coisa só. A gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, a gente vê que não é só música, tem uma coisa maior por trás disso. Não, é um Entendi. vício, E né? você... É um vício, né? Porque rola a identidade, rola toda uma questão de música que vai envolvendo e se torna vicioso. Sim, É não, horrível. e fora que tem aquela coisa de identificação também, É. porque assim, a gente assiste, a gente vai assistir, por exemplo, eu quando era pequeno, eu assistia programas com a Joelma, eu me identificava muito pela pessoa que ela era, o jeito que ela passava na televisão, tudo aquilo ali que eu não sentia, por exemplo, apesar de ser muito fã, eu não sentia tanto isso, por exemplo, pela Ivete. Eu assistia a Joelma, mas eu assistia a Ivete, assistia a Joelma, mas quem eu queria prestar atenção, que eu queria conhecer, ser próximo era a Joelma pela identificação, não era uma coisa só pela música. Tinha coisa de vela no palco dançando, que era só ela que fazia aquilo, a coisa do bate-cabelo, a roupa, que ninguém fazia isso. Claro que hoje a gente tem outras influências graças a ela também, mas naquela época era a Joelma, era uma coisa muito dela. E vocês estão numa zona de conforto, né? Mas o que não deixa as coisas mais fáceis, talvez, né? Acho que fica mais difícil ainda. E por que não aproveitar essa zona de conforto ali, né? De fã e tal, porque eu acho que vocês são outro tipo de nível, né? Como eu tinha falado, eu acho que tem fãs que se dedicam, que criam conteúdos. Pode falar, Matheus. E até porque tem um ponto, você falando disso, que é o seguinte: a partir do momento que a gente passa a ver o artista como pessoa, a gente passa a ver defeitos dele. Então, isso pode também quebrar aquele encanto que a gente cria de anos de vida, de tudo. A partir do momento que a gente passa. Eu falo como pesquisador e como fã também. Entendi. E você, Matheus Lago, quando você conheceu a Joelma, como que foi? Então, eu sempre falo, né, dessa minha relação com a Joelma enquanto fã, de uma forma muito simbólica. Eu tinha 7 anos na época, assim, menino do interior, né, como diz a música da própria Joelma. E eu me lembro que era um dia de segunda-feira à noite, por volta das 7h30, 7 da noite, 7h30, minha mãe tinha chegado em casa da feira livre, porque minha mãe ela saía cedo para a feira, só voltava quando a feira acabava, assim. Então ela chegou em casa à noite e pegou um som emprestado, que a gente na época não tinha som em casa. Na verdade, em casa hoje nem tem som, né? Mas na época ela pediu um mini system emprestado de um vizinho, que ela queria ouvir Reginaldo Rossi. Né, o clássico da época, do brega da época, o Reginaldo, o Amado Batista. E junto com os CDs que veio com o aparelho de som, veio um CD da Calypso, que era o CD da Amazônia, né, o Banda Calypso ao vivo na Amazônia. E aí ela ouviu o CD do Reginaldo Rossi, e eu sempre gostei do Reginaldo Rossi, particularmente do Reginaldo, né? O Amado nunca foi muito chegado no Amado Batista não, mas assim, gostava mais do Reginaldo Rossi. E aí quando terminou o CD do Reginaldo Rossi, eu mesmo coloquei o CD da Calypso sem nem conhecer, porque eu fiquei curioso para saber quem era aquela mulher que estava na capa, né, daquele CD. Aquele figurino me chamou a atenção de uma forma que a partir daquele momento ali, aquela imagem ela ficou eternizada na minha memória, assim. Então, falar de Joelma hoje, quando as pessoas perguntam qual é a primeira lembrança que você tem da Joelma, certamente é essa. Aquela foto, né, da capa do DVD, do CD, Banda Calypso em Angola. Então, assim, eu era muito menino para lembrar de coisas, né, daquela época, e hoje eu consigo ter essa memória e muito além disso, eu escrevi sobre isso também, né? Então, para além aproveitando, né,
para além do meu artigo, enquanto pesquisador, né, tecer essas considerações a respeito desse perfil biográfico e artístico da Joelma, eu também escrevi as minhas impressões enquanto fã, né, sobre o conjunto que a Joelma representa na minha vida. Entendi. A gente deu meia hora aqui de bate-papo, então vamos começar a falar sobre os trabalhos em si. A gente começa com o Matheus Lago mesmo, aproveitando o gancho. Você está falando do seu estudo, Matheus, e você faz de uma forma uma análise das performances, da gestualidade da Joelma. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Bom, eu digo que o meu artigo ele está dividido em 3 sessões. A primeira sessão eu vou falar sobre questões relacionadas à trajetória e história de vida. Na segunda sessão eu discuto a musicalidade, né, a cultura musical paraense, de forma muito abrangente. E na terceira sessão do artigo eu vou me deter a falar um pouco sobre expressividade, gestualidade e corporeidade, né? E isso tudo alinhado à performance da Joelma em palco. Voltando para falar um pouco sobre essa primeira sessão, eu vou trazer a construção biográfica da Joelma, né, elencando aí a essa discussão a respeito da história de vida, né, e da trajetória de vida. Então, eu vou munir ali, eu me muno de noções que estão dentro das ciências humanas, das ciências sociais e da antropologia, com o intuito de trazer um rigor teórico, né, para essa história, né, para essa história de vida da Joelma, que a gente, né, conhece, e eu digo isso no nosso lugar de fala enquanto fãs, né, a gente tem um conhecimento muito aprofundado a respeito da história de vida da Joelma, mas é importante que se faça uma análise, né, com uma fundamentação teórica baseada em antropólogos, né, em cientistas sociais que versam sobre, né, que falam com propriedade sobre como construir uma narrativa antropológica sobre a trajetória de vida de determinada pessoa, né, seja ela um artista ou seja ela uma pessoa anônima. Então, eu vou usar de elementos, né, deixando muito claro as propriedades a respeito de como se construir um texto biográfico, e para isso eu vou fazer um uso de entrevista, de análise de entrevista, a coleta de dados relativos à memória, né, da entrevistada, do entrevistado, no caso a Joelma, que não chegou a ser entrevistada para esse trabalho. Quantas pessoas mais ou menos você entrevistou? Então, é isso. Nesse trabalho, não foi realizada nenhuma entrevista, digamos que direta, né? As entrevistas elas foram feitas de uma forma indireta, com base em análise do próprio discurso da Joelma em programas de televisão, enfim, jornal, revista. Bom, Entendi. Então, nessa primeira sessão, basicamente, eu estou tratando do caráter biográfico da Joelma com base na discussão empreendida juntamente com a Marisaura Pereira de Queiroz, que é uma escritora, uma autora que fala sobre a história de vida e trajetória de vida, e dentre outros antropólogos e especialistas nessa questão antropológica. Na segunda sessão, quando eu me aprofundo um pouco sobre a musicalidade, a cultura musical paraense, eu vou trazer ali recortes sobre a construção do gênero brega, tanto do Pará quanto do Recife, né? E aí eu aproveito para fazer um adendo que quando eu conduzo a discussão para o território pernambucano, é justamente porque a Calypso, né, ali meados de 2000, faz essa transição do norte do Brasil, né, para a região nordeste. Então, eles acabam tendo essa assimilação ao brega pernambucano e, de certa forma, isso requer uma análise por parte da construção de ritmo, de gênero e estilo musical que eles acabam sendo associados ali no território pernambucano, né? Então, eu vou tratar um pouco sobre, de fato, essa associação que a banda acabou recebendo, bem como a projeção nacional, né, que a partir de Recife
é muito válido dar créditos a isso, a banda ganha uma notoriedade nacional e internacional. Já na terceira sessão, eu diria que talvez seja a sessão que eu mais me dedico, né, de uma forma muito mais, digamos, que verossímil, com muito mais propriedade, melhor dizendo, porque é nessa terceira sessão que eu me detenho a discutir a Joelma enquanto ícone da performance, digamos que mais fiel da cultura brasileira, né? Digamos assim que a gente não tem um protótipo do que é cultura, tão pouco da cultura brasileira, mas analisando as apresentações, né, o conjunto artístico que a Joelma promove e representa dentro da cultura nacional, eu diria que ela é um símbolo muito importante dessa construção cultural que a gente tem no nosso país. Então, nessa terceira sessão, eu vou trazer discussões a respeito de questões sobre expressividade, onde eu me detenho a analisar os gestos que a Joelma, né, empreende ali na sua performance, o que ela faz, por exemplo. O bate-cabelo não é um simples bate-cabelo, o bate-cabelo ele é parte de um conjunto de coreografias que a própria Joelma desenvolve a partir de sacadas que ela tem com o público, né? Então, esses insights que ela desenvolve ali no início da carreira, que alguém chega para ela e fala, legal essa coreografia do cabelo que você faz, e ela automaticamente pensa, coreografia do cabelo. Então, ela começa a desenvolver coreografias com cabelo, isso requer um estudo, isso requer uma análise, né? E aí, para além disso, é discutir os elementos culturais do Pará que estão presentes na performance da Joelma. Então, eu vou elencar aí a marca, né, as marcas das populações indígenas que estão presentes nas coreografias, nos figurinos, e na própria, digamos que na própria dinâmica de apresentação da Joelma, né? E para além do figurino e da própria performance em si, a Joelma traz nas suas interpretações musicais, nas letras das músicas, muitas referências aos povos indígenas que formam a região na qual ela nasceu e se criou, lá em Almerim, que fica ali no Baixo Amazonas, né? Então, essa terceira sessão, ela basicamente vai fazer uma construção da Joelma enquanto artista, né, enquanto performer e, sobretudo, enquanto difusora de um sistema amplo da arte enquanto dança, música e figurino. Entendi, Matheus. Eu sou fã pelo pessoal e pela música dela, pelo trabalho dela. E eu me lembro de uma passagem que ela falou que às vezes eu acho que faz parte da sua pesquisa também. Ela relata que na infância dela, né, apesar de muito divertido, ali ela tinha um contato com a natureza, ela também tinha traumas por trás disso, mas uma resiliência que ela encontrou muito forte foi chegar da escola, ir para o espelho e dançar ali sem parar. E provavelmente, se ela estava escutando alguma música, era da rádio. E dessa rádio tocava ali as frequências, as ondas das rádios dos países que faziam divisa, ou regionais mesmo, como o brega. Então, esse ritmo cresceu muito com ela, o brega e a influência latina. E esse case dela ficar na frente do espelho e dançar até se cansar, até jogar tudo para fora, tudo que ela está passando, e hoje ela está na frente de multidões, ela tem shows recorde, por exemplo, 1 milhão de pessoas em Recife, 1 milhão de pessoas no Brazilian Day, em Nova York, e shows de 500 mil pessoas, 100 mil, gravações de DVDs com multidões, shows no exterior, que já já a gente vai falar um pouco com o Arthur também. Eu acho que esse case dela do espelho é bem isso, talvez, na sua pesquisa, ou estou um pouco enganado? Bom, então, com certeza, eu concordo, né, com a tua proposição, até porque na segunda, tanto na primeira quanto na segunda sessão desse meu artigo, eu vou falar também sobre essa construção da Joelma enquanto artista, e elencando ali passagens da infância dela. Então, como você mesmo cita, a Joelma, ela
digamos que o renascimento, o surgimento de uma personagem, né? Vamos tratar dessa forma. Ele aparece ali em meados ali da infância e adolescência dela, quando ela chegava da escola e fazia, né? E dançava na frente, se trancava no quarto e dançava para que ela dispersasse energia, como ela costuma dizer, que ela era muito hiperativa, tinha muita energia e continua tendo, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que as influências musicais que aquela região, né, que a própria Joelma sofrem ali por parte das rádios ali que pegavam frequências de rádios, né, que vinham ali do Caribe, né, daquela região ali da América Latina, contribui muito para esse desenvolvimento misto, híbrido que a Joelma tem em suas performances, assim. E assim, quando eu falo performance, é importante delimitar que a gente está falando de uma performance tanto corporal quanto musical, né? Então, assim, a Joelma ela tem uma versatilidade musical que é incrível. Então, ela canta cúmbia, canta merengue, canta carimbó, né? Essa associação de ritmos culturais ali do Pará, com essa propensão de ritmos que vem lá do Caribe, ali daquela região latina, ela é muito, digamos que importante nessa formação da Joelma enquanto artista. Entendi. Eu queria fazer já uma ponte com o Matheus Santos. O Matheus Lago comentou ali um pouquinho das influências e tal, e no seu trabalho você faz uma pesquisa do cenário musical e econômico da música nesse período, né, dos anos 2000, o preconceito, a discriminação regional, o que eu acho que ela talvez viva até hoje ou não mais pela consagração, mas o que foi muito forte, tanto na construção pessoal dela, né, as influências ali socioeconômicas, musicais também, e quanto durante o percorrer da carreira dela. Vamos falar um pouquinho mais da sua pesquisa, que tem como título Joelma é Cultura, reflexão sobre o impacto da música brega na cultura brasileira nos anos 2000, visto de uma maneira sociológica. Esse ponto que você citou é uma das coisas que eu mais falo ali, né, do preconceito, da questão cultural que a Joelma carrega. Porque, assim, a gente tem que pegar o cenário que a Calypso surgiu nos anos 2000. A gente tinha um cenário musical fonográfico brasileiro dominado pelo, vou colocar aqui, o axé, o sertanejo e alguns outros pequenos movimentos. Mas, assim, a gente tem dois grandes movimentos culturais no Brasil nos anos 2000, que eu gosto de falar pessoalmente, que eu considero que é o calypso e o funk. E os dois passaram basicamente pelo mesmo processo, que é o de marginalização, o de uma massa como é que eu vou te falar? De uma determinada classe que não é valorizada pela grande mídia e tudo, valorizar, e eles se sentirem na obrigação de colocar isso na televisão, na mídia, para todo mundo. Porque, assim, é o que a própria Joelma já explicou. A Calypso fez sucesso de uma forma totalmente independente. Eles não precisaram da ajuda de gravadora, eles não precisaram da ajuda de nada, eles precisaram deles mesmos. E eles correram atrás por eles mesmos e fizeram o sucesso deles, vou dizer assim. Mas, assim, quando a Calypso se estourou no ano de 2005, o que a gente via era a Calypso toda semana em programas dominicais, em programa de auditório, mas a elite não abaixou a cabeça para Calypso. Você demorou para ver, como é que eu vou dizer, um prêmio respeitado, como vou dizer assim, o prêmio da música brasileira, aceitar ter Joelma e Chimbinha como indicados. Aceitar ter Joelma, ter um artista ali de, como é que eu vou te falar, que venha do Pará, que não dependa de gravadora, que não ligue para as opiniões, porque isso também é muito importante. O fato da Joelma não ligar para as opiniões, não mudar o estilo, é algo muito determinante, porque, assim,
você vê a construção de alguns artistas, que assim, quando eles começam a fazer sucesso, quando eles estão no auge, eles mudam um pouco a cara, o ritmo, para eles serem aceitos. E a Joelma Calypso nunca fez isso. E aí a gente vai pegar, que é um ponto que eu citei no meu artigo, que eu pessoalmente, na hora de citar foi meio complicado, porque eu pensei como isso seria interpretado, que foi a crítica que o autor Ariano Suassuna fez a Calypso, que aí você vai colocar. O Ariano Suassuna é alguém que sempre defendeu a região Nordeste, que sempre foi contra preconceitos, que sempre foi contra a elite e tudo mais. Beleza, ele estava pegando o discurso da elite e colocando dentro da sua fala, com uma fala totalmente preconceituosa, sobre a Calypso, sobre o trabalho da Calypso, e aí você vai pensar aquilo ali sendo empregado por pessoas que querem desmerecer o trabalho da Joelma. Porque é muito fácil alguém dizer, o Ariano Suassuna falou isso da Joelma, então eu acredito. É muito fácil alguém falar, o Ariano Suassuna, o autor respeitado, falou isso. E aí você vê a forma como, por exemplo, a Joelma lidou com isso. Anos depois, a Joelma do Galo da Madrugada homenageou ele. Não tem, é aquela coisa, ela não precisou responder, ela não precisou fazer nada. O trabalho respondia por si, o sucesso respondia por si. Porque é uma coisa muito importante você como fã, você como pesquisador, até como você, assim, de maneira geral, ver a forma como a Calypso fez sucesso e como se manteve no mercado. Porque é totalmente dependente de gravadoras, sendo um ritmo totalmente regional e tendo uma coisa muito importante, que é o apoio de uma região, vou colocar assim, não de uma região, mas de duas regiões, vou dizer assim, que é a região norte e a região nordeste. A Calypso se tornou conhecida nacionalmente, já tendo vendido 5 milhões de discos que é na região norte e nordeste, vou colocar assim. Porque quando a Calypso estourou, chegou no Domingão do Faustão em 2005, eles já tinham 5 milhões de discos vendidos, sem nenhum grande sucesso na região sudeste, centro-oeste e sul. E aí você vê a forma como isso tudo, as elites lidam, como a cultura empregada ela é colocada e a gente, como consumidor, vou colocar assim, como consumidor, a gente passa a valorizar e respeitar. Porque é aquela coisa, independente do caráter cultural que a Joelma carregue, como, vou dizer assim, como defensora, mesmo que ela, sei lá, anos atrás não tinha noção disso e hoje ela tenha, ela carregava a verdade de um povo. Ver alguém cantando carimbó em rede nacional com aquela saia rodando, sabe? É algo muito importante que você nunca tinha visto na televisão brasileira de uma forma tão expressiva. E querendo ou não, hoje a gente tem internet, hoje é muito fácil divulgar, mas ver isso, por exemplo, no Domingão do Faustão, é uma coisa muito importante, é muito emblemática. É muito emblemático você ver. E muito importante, uma coisa que eu estava esquecendo de citar. A Joelma como mulher, porque tem a coisa da representatividade feminina, de ser uma mulher que não tem medo de estar ali, de não ter medo de fazer a música dela e de expor aquilo ali para o mundo. Entendi. Eu lembro muito um fato quando ela citou, ela sempre cita, na verdade, que ela estava num camarim, num festival de música, né? De shows ali, talvez um junino, e ela estava com uma banda de forró, com uma atração, e a banda também estava lá. Lá no início de carreira, talvez, você vai saber me responder melhor. Em que a outra banda perguntou de onde que era, né? E eles falaram que era de Belém, e aí surgiu um clima muito chato ali, né? Talvez é uma banda conhecida que tenha feito isso. Outra vez ela também citou acho, não sei se era um programa ou um show mesmo que ela estava e o contratante, alguém da produção falou, não fala que vocês são do norte, fale que você é de São Paulo e mais ou menos isso. Talvez você falando assim, eu acho que eu posso estar enganado, que antigamente ela vivenciava isso, ela tinha experiência na pele, mas não sabia
de fato o que ela sabia o que estava acontecendo, mas ela estava se empoderando pouco a pouco até chegar no nível dela se consagrar e colocar na sua frente todas as suas raízes, né? Porque se a gente olhar, ano passado, em setembro do ano passado, ela lançou o EP Minhas Origens, entendeu? Se esse EP fosse lançado em 2002, 2003, 2004, entendeu? Ali cabe uma faixa bônus daquele álbum, do volume 4, por exemplo, do volume 3. Eu quero falar assim que até hoje ela ainda está nesse local, está nessa, não é nem zona de conforto, porque nunca foi zona de conforto, porque é uma vivência dela, mas é uma vivência contra a correnteza. Ela teve outros relatos também falando isso, né? É porque é aquela coisa. Você vê um cenário fonográfico, você vê um cenário cultural, você vê um cenário de elite, porque assim era muito difícil você imaginar, igual ela mesma falou, ela já falou várias vezes, é muito difícil você imaginar você sair de uma região tão afastada como de onde ela era, fazer uma música tão característica como era, de uma forma totalmente independente, que se tornasse popular e acessível para todo mundo, que assim, talvez esse tenha sido, vou dizer assim, um dos grandes trunfos da carreira da Joelma. Porque o trunfo que eu falo não num tom de superioridade, mas naquela coisa dela ter nadado contra a maré e ter conseguido vencer, porque, como você citou esses casos aí, ela sabia que era um preconceito que ela estava passando, mas ela, como é que eu vou dizer? Ela não tinha noção do que isso causaria para ela tempos depois, talvez. De uma representatividade. Porque se hoje a gente tem, vou dizer assim, entre aspas, bem entre aspas, né, um caminho aberto para artistas como Gabi Amarantos, enfim, é porque vieram artistas como a Joelma que abriram esse caminho como vou dizer assim, como uma voz para respeitar esse povo, esse público. Porque é muito louco quando você vai ver as reportagens da época, escritas, por exemplo, da Calypso, que sempre eram ditas assim, a cantora de música brega, que usa roupas brilhantes, não sei o que, quer dizer, a música não importava, quer dizer que importava o cenário, porque ela era brega, quer dizer que o brega não era bom. E depois de um tempo, as gravadoras passaram a ir atrás da Calypso. Quer dizer, até certo ponto não era bom, não era brega. A partir do momento que o povo começou a abraçar, que o povo passou a respeitar, passou a ter respeito, sabe? Passou a ter qualidade. Aí você vê uma dualidade em discursos da forma que é tratado. Virou uma fórmula, né? Que aí replicaram, enfim... Voltando lá, Matheus Santos, o que você estava falando do Ariano Suassuna, ele teve uma resposta, né? Teve um trabalho acadêmico que respondeu isso. Você pode falar um pouquinho mais? Eu acabei lendo um pouco esse trabalho, que eu acabei usando uma citação, que foi uma citação de Hannah Arendt, que ela fala que ninguém é dono da verdade. Porque se esse pensa que ele é dono da verdade, ele está enganado, porque não existe uma verdade absoluta sobre nenhum tema, ainda mais de questão cultural. Ninguém pode dizer que uma coisa não é cultura, e ninguém também pode dizer que essa coisa é uma cultura absoluta, porque isso é uma coisa que cada um vê de uma forma e que todo mundo abraça, todo mundo tem que abraçar para entender o porquê que cada um vê. Essa resposta Ariano Suassuna nesse trabalho, eu acho que foi uma forma de defender isso, de que nem ele, nem ninguém, nem eu, nem você pode dizer o que é uma cultura, sabe, vou dizer assim, única. Porque não existe. Eu não sou chefe de uma cultura, ninguém é chefe de uma cultura. Entendi. Essa resposta ela está incluída no artigo que tem um título A Calypso é a Verdade do Povo Brasileiro, Verdades e Jogos de Poder em Ariano Suassuna. Ele foi feito pelo Walter Assi Alves. Ele tem doutorando em História Social. Ele está fazendo doutorado em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia.
Bacana isso. Vamos linkar um pouco com o Marcos, que ele traz como título Isso é muito mais, isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Que linka um pouquinho o que o Matheus Santos estava falando. Sim, Desculpa, que foi o... antes do Marcos, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do Ariano Suassuna, né? Uma vez que ele é o nosso objeto de estudo na minha área, né? Na área de letras. Né? O que aconteceu ali, que eu posso dizer, né? É que realmente foi uma gafe, né? Todo mundo é passivo de acontecer isso. O que aconteceu que o Ariano Suassuna, a crítica dele, foi a essa moda que nós temos hoje de simplesmente pessoas que fazem música ou dizem que estão fazendo músicas que são extremamente fracas em termos de conteúdo, em termos de representatividade, em termos de letra, enfim. Né? São as famosas músicas chiclete. Nós vemos aí, ouvimos essa poluição sonora que temos na contemporaneidade. O que aconteceu ali, para se caracterizar como gafe, essa fala do Ariano Suassuna, um homem que é extremamente político, um homem que é extremamente culto, um homem que era um erudito e escreveu obras brilhantes, né? Isso não apaga o repertório dele, não apaga as suas obras. Foi uma gafe, uma vez que ele só analisou uma música da banda Calypso, né? Que foi o Pra Me Conquistar. Né? Porque o Pra Me Conquistar, de uma forma ou de outra, entra realmente nesses parâmetros da crítica que ele faz. É uma música chiclete. Né? O que aconteceu ali para causar essa gafe foi que ele não avaliou a banda de uma forma geral. Ele não avaliou o contexto. É muito fácil falar que essa música é uma música chiclete e por isso ela é uma música fraca, mas ele, por exemplo, não ouviu A Lua Me Traiu, que vem antes no álbum, né, do Calypso pelo Brasil. Na Lua Me Traiu. Porque quando ele fez essa crítica, foi na época que estourou o Calypso pelo Brasil, né? O Calypso pelo Brasil foi uma febre, né? Foi na época, né? Vamos supor assim, né? De representatividade cultural e de aberturas no meio artístico, né, da banda. O primeiro DVD, né, vem com uma apresentação, o segundo vem com uma consolidação, o terceiro já é um estouro, né? Foi o auge da banda Calypso, foi ali em 2006, 2007 com Calypso pelo Brasil. Então, Pra Me Conquistar estava na boca do povo. E ele pegou essa música especificamente para fazer uma crítica se referindo a toda a banda. O que é uma grande justiça, né? Porque o Calypso pelo Brasil foi o 9º álbum. E os outros? O que ele poderia falar, por exemplo, sobre o Carimbó, que já estava já no volume 4 e no segundo DVD? Né? O que a gente sempre tem que pensar é isso, cometer uma gafe, que ele não é um fã, não ouviu, né? O que, na verdade, para nós de letras, né, a gente pode considerar, né, quase um crime, uma vez que a gente critica uma obra. Na verdade, critica um autor não por uma obra, mas pelo conjunto dela. Né? Então, na verdade, podemos classificar, eu classifico isso como uma injustiça. Né? Entendi, como uma injustiça. Tem essa crítica na questão contemporânea, só que eu acho que ele mirou errado. Né? Eu acho que ele mirou errado. Eu queria até também falar bem interessante essas colocações, né, de que esse artigo está disponível na internet, né, o artigo do historiador, né, que analisou essa crítica do Walter, e as considerações dele são muito interessantes. Então, assim, né, fica para os fãs aí, para as pessoas que querem dar uma olhada nessa discussão, acho que vale muito a pena. Uhum. Eu acho assim, Marcos e Arthur, e faltou um pouco de conhecimento, e outros artistas também tiveram uma posição não idêntica, mas parecida. Eu lembro muito bem a Vanessa Camargo, por exemplo, que hoje é super fã, que demonstra isso no Twitter, nas redes sociais. Eu acho que falta ali um conhecimento maior, mas eu tenho certeza que se ele fosse vivo atualmente, ele iria agradecer a essas músicas, a essas composições, a esse ritmo, ao som daquela época. Talvez. Enfim. Talvez. Eu gostaria de fazer um breve aditivo também a essa discussão,
no sentido de que é mesmo só para trazer, né, mais uma resposta a essa crítica, né, me permito dizer que equivocada da parte do saudoso Ariano Suassuna, né, que é feita por um jornalista em um livro que será lançado nos próximos dias, que é o Léo Vilaverde. A gente tem um conhecimento prévio da obra e nesse livro que ele escreve sobre a Joelma, né, uma biografia, digamos que não autorizada da artista, ele faz uma réplica a essa crítica do Ariano Suassuna. E ele diz o seguinte, né, em poucas palavras, que no momento em que essa crítica ela é endereçada à banda Calypso, o Ariano Suassuna reproduz uma rejeição por parte da elite, como o Matheus Santos colocava agora há pouco. Então, digamos que essa crítica que é desenvolvida pelo Ariano Suassuna, ela não deve ser levada, digamos que com tanta seriedade, considerando, como o Arthur, né, bem pontuou, o repertório de respeito à cultura nacional, né, e não só à cultura nacional. Mas nesse caso, digamos que naquele momento em que a crítica ela foi construída, a intenção era trazer leveza à discussão que estava sendo tratada naquele momento, né? E aí ele faz uma brincadeira ali, né, dizendo que a cena aconteceu porque o neto dele estava ouvindo com a TV ligada e ele, na verdade, ele nem faz uma análise de uma música só. Ele faz uma mistura de duas músicas, né? Que é quando ele fala de Pra Me Conquistar e de Tchau Pra Você, né? Então, assim, ele faz ele funde ali duas músicas em uma só e acaba tornando aquela construção musical de fato patética, porque não tem sentido Pra Me Conquistar o, né? Qual é o sentido disso? Então aquilo não é uma música só, seriam no caso trechos de duas músicas que ele faz essa junção. Então era só mesmo para deixar registrado essa impressão que o Léo Vilaverde traz no livro. Foi um contexto também, né? A gente não sabe o contexto antes, depois, mas isso não justifica a causa. Vamos linkando isso, né? Que o Matheus Santos estava falando, com o Arthur também. Tudo isso dá mais força para a Joelma estampar mais ainda a sua cultura, a sua resistência, a sua afirmação. E o Marcos traz um título, Isso e Muito Mais você só vai encontrar no Pará, que eu já acho que é um grito assim, eu falo grito, mas é uma frase, é uma afirmação da Joelma que diz muita, muita, muita coisa. Se a gente pegar hoje no cenário brasileiro musical, a gente quase não encontra pessoas do norte, se a gente encontra ali uma ou duas, mas em ascensão, direto na mídia, a imprensa, a gente encontra basicamente Joelma, né? E não só mais que o que a Joelma representa, representando o Norte, ela representa muito o Brasil. E eu queria falar um pouco sobre isso, Marcos, porque para mim, assim, ela é um patrimônio brasileiro. O que você acha disso? Me fala um pouco sobre essa pesquisa. A gente está caminhando aí na produção para deixar bem claro para a academia, né, e para todo mundo essa relevância da cantora Joelma. Falar um pouco sobre a pesquisa, né, socializar aqui com vocês. Na verdade, esse artigo agora, né, eu convidei o Matheus Lago, para integrar ele, para a gente finalizar juntos, porque eu percebi também essa necessidade biográfica, né, já que a gente está falando de um artista em específico. Enfim, né, hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade de fazer pesquisa sozinho, né, então é importante utilizar desses mecanismos. E aí, a gente destaca um pouco desses aspectos culturais que estão presentes na música da cantora Joelma em sua carreira artística como um todo, né? Porque não se restringe apenas à banda Calypso, a gente vê que na carreira solo, né, ela também traz músicas com esse caráter, então a gente pode falar que isso é uma característica da carreira dela, e na realidade analisar essas músicas que mencionam pontos turísticos de Belém do Pará, que mencionam outras cidades do norte, que falam de memórias, né, que a gente sabe que lá existem diversas, né, como outros lugares também, né, diversas culturas, mas a dela é de tradição ribeirinha, então existem músicas que falam dessa tradição ribeirinha,
os ritmos que são mencionados, não só tocados, mas também mencionados nas músicas, as danças que também são mencionadas, né? Eu sempre brinco que eles têm um tom muito didático, de sempre estar ensinando alguma coisa, né? É como se fosse uma percepção de que realmente existe uma invisibilidade, né, em relação às coisas que são produzidas em relação ao norte, principalmente naquela época, né? E, enfim, então, pegar todas essas músicas, fazer uma análise e mostrar, né, o quanto que em suas letras a Joelma sempre trouxe, né, menção a coisas que representam essa cultura nortista, né, porque não fica também restrito ao Pará, né, tem muitas coisas da cultura amazonense, enfim. Inclusive, né, ela faz menção e ela faz performance de coisas que hoje são consideradas patrimônio histórico, material, antes mesmo de ser, né? O El Carimbó é um exemplo disso, né? Enfim, então tudo isso, né, é a nossa hipótese, né, que nós, como fãs, sabemos, trazem grandes influências para a construção do imaginário social referente ao norte, principalmente referente ao Pará. A gente sabe que essas o que é uma região em si é disputado por diversos atores políticos, né? Então, o Estado disputa um discurso, os artistas têm o seu papel de também influenciar as pessoas em relação a disputar esse imaginário social, e a gente coloca a Djalma como uma grande relevância, né? Então, assim, a gente observa que várias pessoas que nem são fãs, né, quando falam de Belém de Pará, quando falam do Pará em si, né, fazem menção a Joelma, e principalmente aos fãs. Eu acho que a grande maioria dos fãs, isso, né, de relatos, a gente observa que os fãs têm muito interesse de ir em Belém, né, tem aquela imagem um pouco idealizada até, né, do que seria Belém do Pará. E, enfim, eu acho que são dados interessantes para serem analisados, e estamos começando aí essa jornada com essa pesquisa que primeiro analisa as músicas. Eu fiz um paralelo da Joelma com Luiz Gonzaga, né? E eu queria também citar algumas diferenças, né? Para não dizer que eu estou fazendo aqui uma comparação literal, né? Porque também estou lendo sobre Luiz Gonzaga, né? Enfim, que a gente percebe que em questão de representação, o Luiz Gonzaga ele trouxe, ele falou sobre as dores e as alegrias do Nordeste, né? Em um momento político, inclusive, muito complicado, né? Que hoje também nos diferencia. E a Joelma, por enquanto, né, ela tem se restringido a falar, né, sobre as alegrias, né, de ser nortista, enfim. O que também é muito importante, né? Não é à toa que estamos todos aqui, né, falando sobre ela. Mas é Eu só para quero. realmente dizer que não Uhum. foi uma comparação literal. Eu vou te perguntar já já as ferramentas disso, mas antes o Matheus Souza ele vai precisar sair e a gente vai despedir dele. Eu já quero agradecer a sua participação aqui, Matheus Santos, sua pesquisa também, a sua colaboração aqui nessa reunião. Muito obrigado pela fala, pela oportunidade, viu? Obrigado vocês, obrigado aos meus parceiros de coletivo. Sou muito honrado de ter vocês comigo, por me ajudar a traduzir quando eu falo coisa difícil do grupo. Mas, desculpa, gente, eu vou precisar sair. Meu pai me mandou mensagem. Tranquilo. E Tudo bem. muito Vamos obrigado. Muito tirar obrigado pelo vamos convite. tirar um print antes? Aproveitar Vamos, a eu vou sua fazer uma presença? foto. Não, Eu faço. a gente tira depois um print. É só fazer uma posição aqui para a câmera. Tá. Vamos lá? Pronto. Aí. Obrigado, Matheus Santos. Até mais. Obrigado a vocês. Até mais. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Então, Marcos Lima, retomando, as ferramentas seriam as músicas, os clipes, os DVDs? O que você acha assim? Vamos citar Sim. também as músicas? Sim, sim. Na verdade, né, uma análise de conteúdo, né? A gente vai analisar as músicas, as letras das músicas, mas situar elas, né, no contexto, qual foi a performance, qual foi a coreografia, o figurino, né? Então, as músicas que eu decidi escolher, na verdade, elas têm um encadeamento lógico, principalmente em relação aos DVDs. Então, eu decidi priorizar uma música de cada DVD, também para Uhum. fazer uma discussão sobre mercado, né? Porque a gente está falando de vendagens, a gente está falando de pessoas que consumiram esse produto, enfim. Então seria Cheiro do Pará, do primeiro DVD, né? As músicas mais emblemáticas, elas já foram analisadas, né? É importante falar isso, tem muitos pesquisadores já, muitos não, mas assim, tem
uma quantidade interessante de pesquisa sobre a banda Calypso, né, em análise de músicas. Então, eu decidi pegar Cheiro do Pará, né, porque faz menção, é uma música que trabalha muito com essa questão, que inclusive foi falado pelo Matheus, né, da repetição e tal, mas mesmo nessa simplicidade, eles passam uma mensagem, né? Então, assim, é uma música de mercado, mas que passa uma mensagem de exaltação de uma cultura. Então, assim, o Cheiro do Pará em referência a um perfume específico de lá, que tem esse nome, né? E é uma música que é uma regravação de outra banda também. A gente sabe que a banda Calypso tem várias regravações. Então, isso também é importante para os outros artistas de lá, né? A segunda música seria O Canto de Atravessar, né? Que todo mundo conhece, inclusive voltou para o repertório agora, né? E é uma música que fala de um trajeto, né? Que é riquíssima, né? Em detalhes. Então, assim, eu sinceramente gosto muito dessa música. E ela ainda está no tom de carimbó, né? Que já é um outro ritmo que a Joelma também tem se dedicado. A terceira música é a música Isso é Calypso, né? Eu gosto muito dessa ideia de grito de guerra, né? A gente sabe que a Joelma ela já falou em entrevistas que ela construiu esses gritos de guerra em cima do preconceito, né? De chegar falando do Pará no início do show, gritando o nome da banda no início do show, né? Então, Isso é Calypso é transformar esses gritos em uma música, né? Então, é uma música que eu também acho interessante analisar. No quarto DVD, né, é a música Balanço do Norte, que é uma música em que seria uma faixa para substituir o carimbó, né, que não teve necessariamente, mas que trabalha com a musicalidade paraense, inclusive a musicalidade amazonense, né? Eu sempre cito a situação de Parintins, né, que tem a questão do boi garantido, do boi caprichoso, e a rítmica é muito parecida, né? Inclusive, enfim, é muito interessante. E essa música específica, ela pega alguns estereótipos que a sociedade, muitas vezes, preconceituosamente, utiliza de forma negativa e ela coloca em um tom positivo, né? Então, é muito interessante isso também. No final da música também faz a menção, né, a questão da prática do remo e tal, então eu acho muito bonita. E a última música que foi escolhida é Gigantes do Norte, né, porque é para falar um pouco também dessa carreira solo, em que também é citado essa relação entre Pará, Amazonas, e enfim, né, consagra aí uma carreira realmente dedicada a exaltar a sua cultura, né, que a gente sabe que não se limita a isso, né, mas que ela tem sido um importante ator que tenha levantado essa bandeira. Um outro ponto que eu queria também falar é em relação aos ritmos, né, porque, como ela mesma disse, ela canta calypso, merengue, cúmbia, carimbó, cacicó, soca. Então, assim, são vários ritmos regionais tradicionais, né? O próprio calypso ele já era tradicional em Belém, principalmente na década de 70, 80, que ela passa por uma reformulação. Então, a Joelma com a banda Calypso, ela reformula esses ritmos e a gente vê uma coisa bem interessante, que é de você transformar o regional no nacional. Então, assim, você investe no nacional, mas você não deixa de lado esse tom regional. Então, quando ela passa por essa reformulação, obviamente, ela mistura com forró, ela mistura com axé, enfim. Mas a gente percebe que esses ritmos regionais, eles são os que mais aparecem, né? Então, é interessante isso também, né? Essa estratégia de se atingir o nacional, ainda demarcando essa característica regional. E quando ela faz isso, principalmente na música Dançando Calypso, que tem o último verso, né? Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará, ela delimita que não é só eles que fazem esse tipo de trabalho, tem muito mais, inclusive não só no ritmo calypso. Então, assim, né, o nosso trabalho também é comprometido com essa questão de que Joelma não é a única, né, mas pela a ampliação que ela teve nacionalmente, conseguir atingir, inclusive, massivamente, né, a sua música, não só a nível nacional, mas internacional, ela tem uma relevância em relação a isso, mas não demarcar e dizer que ela é somente a única artista, né, porque tem vários, inclusive até hoje. Inclusive, o fato de não ter mais artistas, né, nesse cenário nacional também é um dado para a gente, né? Por que são barrados esses espaços, enfim. Entendi, Marcos. Muito bom isso. A música internacional, né? Ela é universal, na verdade. Esse é o termo que eu estava querendo falar. Ela é universal e, assim, a banda e Joelma também, na sua carreira solo, ela conseguiu shows no exterior
de uma forma, assim, inacreditável, né? Ela fez show em Peru, Bolívia, nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, Suíça. Eu acho que não fizeram no Japão por questões contratuais, mas tinha um boato que a banda ia tocar no Japão em 2006, 2007, por aí. Mas Angola, 2008, Dia da Amizade, Angola-Brasil, que foi transmitido pela Globo Internacional. Para mim, esse dia ali foi um dos marcos pessoais da Joelma, né, enquanto pessoa, enquanto artista, e para os fãs, então, aquele dia foi histórico. Eu queria falar agora, introduzir o Arthur Almeida com a sua pesquisa para falar um pouco dessa relação. Por que Angola está tão dentro dessa zona do ritmo, de Joelma também? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, é muito interessante escolher falar esse DVD pela relação afro-brasileira ali, que foi estabelecida, mas eu sempre busco pensar ali na representatividade que esse DVD tem, né? Esse DVD, é claro, que esse estudo vai além dos motivos que levaram a fazer o show naquele lugar, lá em Zumbi, né? E pensar, claro, que eu busco um pouco pensar ali nos motivos e tudo, mas eu foco muito na questão da representatividade, primeiro, né? Por uma questão, né, biográfica que nós podemos pensar. Eu sempre introduzo esse trabalho pensando no seguinte, né, da banda Calypso, como meus amigos falaram, como uma banda de resistência, né? Porque nós sabemos, começou lá em 1999, foi muito difícil, porque eles trouxeram, né, uma nova roupagem para a música, trouxeram uma nova roupagem, trouxeram novos matizes para a nossa, como representatividade cultural. Então foi muito difícil, né, essa aceitação, e sobretudo na hora de gravar seu primeiro álbum, né, seu primeiro disco. Então por isso que surgiu essa necessidade deles próprios abrirem sua própria gravadora, né? Então já temos esse primeiro ponto aí como uma resistência. E depois, né, tudo correndo bem, a banda estoura, e chega 2011 e eles são convidados para participar desse festival que estava tendo na cidade, em Zumbi, né? E eles vão, né? É claro que Joelma, já, como eles afirmam, né, já estavam pretendendo gravar um CD, um DVD no exterior, e não faltou oportunidade, né? Porque fizeram shows em Nova York, fizeram shows em Portugal, fizeram shows, teve essa questão, né, do Japão também, que foi nesse período, em 2006, enfim, né? E em 2011, então, foram chamados para participar desse festival, porque a banda Calypso era uma banda muito ouvida nessa cidade, e que é muito interessante a gente observar esse ponto, porque a gente sempre pensa que o que foi para o exterior foi o nosso sertanejo, foi o nosso funk, que realmente vai. E, né, nessa viagem também foi o ritmo calypso, ainda foi o brega, foram as românticas, que sempre fizeram muito sucesso. A gente também tem que levar em consideração, né, esse nicho muito importante, e também foi. E chegou naquele local, fizeram umas pesquisas antes, ficaram um tempo nessa cidade antes de gravar o DVD, e perceberam que as pessoas, a população, não estava acompanhando, né, os lançamentos e as novidades da banda, como nós estávamos acompanhando aqui. Enquanto nós estávamos lá, a gente estava se divertindo, ouvindo o CD do Meu Encanto, volume 16, eles ainda estavam muito presos aos DVD de 10 anos, né? Sobretudo o Calypso pelo Brasil, que ainda estava no auge lá, né? Que o Calypso pelo Brasil ficou no auge durante muito tempo, sobretudo lá. Então, eles fizeram como uma forma de resistência, uma forma de inclusão, levar os CDs, os lançamentos até então, para lá. Não o original.
mas fizeram aqueles CDs que são feitos de papel e por dentro plástico, e venderam por preço acessível para que aquelas pessoas fossem ao show e pudessem cantar, pudessem participar e se divertir, né, da mesma forma. Então, tem essa questão da resistência e, como eu falei, no meio de tantas propostas, no meio de tantos convites, fizeram o DVD, gravaram o DVD em Angola, né? O que eu vejo de importante? Primeiro, que Angola não é qualquer país quando somos brasileiros, pensando por essa perspectiva, né? Angola é o nosso país irmão, né? Foi colonizado também por Portugal, só que lá ainda tivemos uma ditadura muito bruta, uma colonização muito violenta, né? Muito mais que no Brasil, né? Onde o racismo foi muito forte e depois, né, as coisas mudam com a revolução dos escravos e depois os africanos se revoltam com os portugueses, enfim, é muita violência, é muita guerra. E eles gravam esse CD, esse álbum, né, em Angola. E é por isso que se torna tão importante para a gente. Porque, podendo escolher gravar na Europa, gravou nesse país, marcado por violência, marcado por colonização, marcado por pobreza, certo? E nós temos essas questões bem trabalhadas nesse álbum, uma vez que, né, já consideramos a Joelma, a banda Calypso, como realizadora de shows e espetáculos, ou seja, ela não vai apenas cantar suas músicas, mas ela vai trazer toda uma performance, certo? Que vai se caracterizar, que vai se concretizar e se estabelecer em seu figurino, vai se estabelecer no seu repertório, vai se estabelecer nas danças e também vai se estabelecer no palco. E é o que nós vemos ali nesse álbum, né? O figurino que remete muito aos elementos angolanos, como os animais, temos a cobra, nós temos o cobre também, que é um metal, né? É muito popular não, mas que é uma figura, um símbolo muito importante para aquele ambiente, para aquele lugar, né? Nós temos também todo o trabalho com cor, todo o trabalho também na gravação de imagens que vão se perpetuar durante o DVD, né? Cada bloco tem como abertura, né, as imagens em Angola, e nós temos também crítica ali, né? Qual é a imagem de Angola que a banda Calypso tenta reforçar, tenta mostrar para a gente? Mostra que nós temos ali uma Angola atrasada, uma Angola, né, ou seja, né, que não evoluiu, certo? Com educação precária, com moradia precária e, por consequência, obviamente, também uma saúde, alimentação e, enfim, né, de forma precária. Então, acho que não tem como a gente assistir esse DVD simplesmente isento. Vamos só ouvir as músicas e acabou. Não, também temos coisas ali que chamam a atenção. Também temos reflexões e críticas. É muito interessante isso, mostrar que foi para esse lugar, né, que representa isso, né, muito forte, essa relação de irmãos, né, historicamente com a gente, e também não mostrar apenas o lado bom, o lado como que aquela cidade, né, abraçou a banda, como que eles exaltaram a banda. Não, mas também mostrar que é um país que precisa de ajuda, precisa de consideração, certo? E é claro que nós temos, é interessante observar também, que é um projeto que já vem até com outros artistas, né? Com Daniela Mercury, enfim, com outros cantores do norte que trabalham muito essa influência e essa relação que se faz Nordeste e África como lugares esquecidos, certo? Lugares em que a política, lugares em que os governantes dão as costas, né? Brasil e Etiópia, para o Nordeste o Brasil vira as costas, né? Uma frase eternizada.
Vocês estão conseguindo me ouvir Estamos. bem? Uhum. Tá. Eu gostaria de fazer só uma ressalva à fala do Arthur, trazendo uma outra abordagem, uma outra perspectiva a respeito dessa, digamos que, da atuação da Joelma dentro do continente africano, e restringindo, claro, aí aos países, né, de Angola e Cabo Verde, principalmente. Segundo a própria Joelma, e assim, a gente não traz o discurso dela como uma verdade absoluta, mas assim, eu acho que o nosso papel aqui, enquanto pesquisadores, é contrapor, né, algumas leituras que as pessoas e que a gente mesmo faz, seria no sentido de que, digamos que tenhamos aí, nessa construção toda que o Arthur bem apresenta para a gente, fatores como, digamos, que a espontaneidade do povo angolano, né? E a Joelma se identifica, ela chega a fazer, né, essa digamos que, essa ponte ali entre a alegria que o povo de Angola, né, possui e essa energia que ela também apresenta em sua performance. Então, assim, eu já cheguei a citar em outros momentos, por exemplo, uma fala que a Joelma diz: em certo momento ali do dia, não importava a hora, tocava uma música e a população começava a dançar do nada, não importava o que eles estavam fazendo, o momento que eles estavam passando, né, as circunstâncias que a população de Angola estava enfrentando. E ela, nesse momento, faz referência, né, ao sistema opressivo, ou melhor, opressor, que Angola estava vivenciando ali meados da primeira visita da Calypso em Angola, e ela se surpreende com a força que aquele povo mostra ter, né? Que segundo ela seria algo que ela conseguiria se identificar em sua própria trajetória, né, de vida e performance. Isso tudo só para dizer, né, que para além dessa representatividade brasileira que a Joelma, né, supostamente exerceria em Angola, a gente diria, né, pelo menos eu diria, que estaria um pouco mais do que essa, né, estaria um pouco mais dessa visão, além dessa visão, que seria basicamente essa identificação que a Joelma teria com essa nação irmã. Sim. Eu também queria pontuar que é interessante, né, a gente citar como um país irmão, mas que infelizmente fomos marcados por uma opressão e uma invasão europeia, né? Então isso tirou de nós, e claro, de forma diferente, né, várias de nossas riquezas, mas ainda assim eu não sei, de uma certa forma é um pouco complicado a gente trazer somente essa perspectiva de que é um país que falta, né? Também é importante falar do que o país tem, assim, no sentido positivo, de entender, né, que é uma outra cultura, então tem uma outra lógica de desenvolvimento. Então, assim, às vezes a gente olhar para lá e falar, nossa, não tem desenvolvimento lá, é uma coisa etnocêntrica, porque a gente não está levando em consideração o que eles consideram desenvolvimento, o que a cultura deles é operação em relação a isso. Foi só para pontuar isso mesmo. Tá, o Iris tinha mencionado antes uma mensagem que eu preparei como, digamos que, uma palavra de agradecimento, né, às pessoas que nos têm acompanhado e torcido para o nosso trabalho. Mas antes disso eu queria perguntar para o Arthur se ele gostaria de complementar e as complementações. Não, tá tudo certo. O que foi... Tá. Então, eu vou fazer a leitura e o Iris, ele volta para fazer aí a finalização da nossa transmissão. Estamos em 5 de junho de 2020 e ainda continuamos a nos adaptar ao momento ímpar ao qual fomos obrigados a atravessar. Para além de cuidar, estar alerta e manter-se em segurança, nós estamos fazendo todo o possível para continuar fazendo o que nos agrada e, mais do que isso, estarmos perto de quem nos faz bem. O coletivo Cinesia Joelma é constituído por laços que estão muito além de sintonias de pesquisas e similaridades acadêmicas. Somos um núcleo que abriga afetos, respeito e companheirismo. Sem dúvidas,
É por essa razão que nossos encontros não são caracterizados por uma dinâmica mórbida e distante, ocasionada pelas dimensões físicas que nos separam. Nessas oportunidades, um riso se torna frouxo, a amizade se fortalece e essa miríade de sensações nos impelem para o mais alto possível dos nossos sonhos e aspirações. Contudo, é natural que exerçamos atração em projetos que estão em sintonia com os propósitos aos quais defendemos. Essa live, a qual estamos finalizando, é prova das parcerias significativas que conquistamos ao longo de nossa trajetória. Isso representa o quão positivo tem sido o nosso trabalho, que é levado a sério e, sobretudo, que respeita as perspectivas de cada um que se associou a este coletivo. Nossa primeira ação conjunta com o canal Baú Calypso abre um largo caminho de possibilidades e metas a cumprir. Não poderíamos estar em melhores condições que não fossem oferecidas pela segurança do gentil e simpático Iris. Nossos sonhos, projetos e ações se fundem a uma só corrente, e por meio dela reforçamos o quão importante é continuar o nosso percurso na produção de análises acerca do perfil biográfico e artístico da cantora Joelma Mendes. Seguimos gratos ao apoio imprescindível ofertado pela Central de Fãs Joelma, a G Comunicação Integrada, representada pela atenciosa Agatha Santos, grupos de pesquisa e extensão Andanças de Niemba, fã-clubes O Lado Bom do Amor e Agora é Joelma e Joelma Te Imagino. Nosso muito obrigado à Central de Produções do coletivo Cinesia Joelma, representada especialmente por Davidson Oliveira e Douglas Pérez, e a rede de apoio deste mesmo coletivo que não mede esforços para divulgar as ações desenvolvidas por este projeto. Não poderíamos deixar de agradecer também à cantora Joelma pelo reconhecimento valioso com o qual nos tem tratado. O que fazemos e faremos é motivado por sua irreverência, criatividade e obstinação. Sua força, determinação e singularidade traduzem a beleza e a imponência da natureza e da cultura paraense. Seguimos juntos e na esperança de dias melhores. Fiquem em casa e se cuidem. Até breve. Gente, muito obrigado de verdade por essa oportunidade, por esse marco. A importância desse momento, do estudo de vocês, principalmente a voz, né? A gente se comunicar. Quero agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo do grupo que não está presente, mas está na Cinesia. Enfim, a gente vai encerrando. E aí eu vou voltar com a câmera aqui, deu um erro, mas eu vou conseguir retornar com o pessoal com a câmera oficial. Tá? Muito obrigado, Matheus. Matheus Santos, que saiu mais cedo, Marcos Lima, Arthur Almeida. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Iris. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Que isso. Tchau, tchau. Tchau. Oi, pessoal. Então, eu acho que deu tudo certo, né? Teve algumas falhas técnicas, mas a gente está aqui no ar, a gente conseguiu entregar. Eu quero agradecer demais ao pessoal do Cinesia, a todo mundo que participou da live, quem não participou também, que o grupo tem mais pessoas. Deixa eu ver como que tá a minha voz. Também que o grupo tem mais pessoas. Tá funcionando direito. Lá no início teve um problema, eu acho que aí eu consegui resolver aqui. Gente, eu quero começar os agradecimentos aqui. Deixa eu abrir aqui. São bastante. Quero agradecer a Central de Fãs da Joelma pela parceria, a Agatha Santos também. Gostaria de agradecer a G Comunicação Integrada, que é da Agatha, o fã-clube O Lado Bom do Amor, o fã-clube Agora é Joelma, o fã-clube Joelma Te Imagino, Central de Produções do coletivo Cinesia Joelma, nas pessoas de Davidson Oliveira e Douglas Teles, e claro, Joelma, né? Pelo amor de Deus, não sei nem do porquê e por onde começar esse agradecimento a ela. Gente, vamos encerrando aqui essa transmissão.
Gostaria muito de agradecer a todo mundo que está presente nela. Agradecer a quem contribuiu também. Tem mais pessoas no meio acadêmico que se dedicam a essa pesquisa. E é muito importante ter esse banco de dados sobre a Joelma. Quem sabe em breve não vem mais novidades físicas. E a gente, em outra oportunidade, a gente conversa, a gente vai trocando informações. Acompanhe a Cinesia no Instagram deles, Cinesia Joelma, é só jogar lá, no YouTube também, no Facebook também. Fica à vontade de entrar em contato. E o Baú Calypso também, aqui nossos conteúdos originais, a cobertura DVD de 25 anos da Joelma. A gente tem uma série original chamada A Era Calypso, uma série documental. A gente tem outros quadros também e vem novidades por aí. Essa é a segunda live do canal, então assim, não está 100% ainda, tem algumas falhas, teve algumas falhas, né? Mas a gente vai afinando e com certeza a gente vai fazer com mais profissionalismo, com mais dedicação. Gente, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Já quero dar boa noite aqui para quem está acompanhando, quem acompanhou a live, o Pedro Lucas, o Iago Garcia, o Leonardo Gentil, o Riquelme, Bruno Victor, quem mais aqui? O Fábio Pereira, a Agatha Santos esteve aqui com a gente também. Enfim, gente, muitíssimo obrigado. A gente vai ficando por aqui e até mais um vídeo, uma live aqui no canal, tá bom? Um abraço e até mais.